E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso do Zero à Sua Primeira Captura. Eu sou o Luiz, estamos hoje em um cenário bastante diferente. Eu vim aqui para um espaço público em Porto Alegre para a gente explorar na parte prática quais são as melhores possibilidades para a gente instalar o nosso ninho isca, tá pessoal? Antes de começar, vamos relembrar alguns dos principais fatores determinantes para a instalação do nosso ninho isca. Lembrando, o nosso ninho isca ele vai simular um oco de árvore, um oco de muro, um oco de um poste de luz. Significa, como já vimos nas outras aulas, representar, simular, aparentar ser um lugar onde as abelhas entrariam naturalmente. Então, o ninho isca ele tem essa função de se assemelhar a um oco de árvore. Por isso é tão importante que ele seja bem feito conforme a nossa videoaula de confecção do ninho isca. Com o ninho isca em mãos, nós vamos hoje fazer uma atividade prática aqui nesse local. Prática, mas será bem breve, onde eu vou mostrar 2 ou 3 ou até 4 árvores aqui dentro dessa perspectiva, onde eu colocaria e até onde eu coloquei o meu ninho isca nessa temporada e em outras temporadas. Importante, pessoal, um recado importante agora. Algumas vezes, quando a isca está perfeita, é um lugar que não pega sol, é um lugar que não pega vento, quer dizer, você acha que é um lugar muito bom, mas mesmo assim não teve captura. Isso acontece. Eu já tive árvores que eu peguei 3 capturas no mesmo ano, 3 vezes no mesmo ano, quer dizer, eu levava para casa, colocava outra, capturava e assim foi sucessivamente. Como teve lugares que eu já capturei e esse ano não voltei a capturar. Mas Luiz, se aquela árvore já capturou, por que ela não capturou de novo? Isso acontece, turma, porque a natureza é imprevisível. Pode ser que aqueles enxames daquela região não enxamearam naquele ano ou optaram por um outro lugar, uma outra isca ou uma árvore que acabou surgindo naquele momento, um oco de árvore. Então a natureza é imprevisível. Não quer dizer que você vai colocar uma isca num lugar perfeito e que vai ter enxameação. E também não quer dizer que se teve num ano, vai ter no ano seguinte. Mas o que a gente precisa é trabalhar com a probabilidade ao nosso favor. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que a isca não pode ficar no sol, que a isca não pode ficar exposta muito ao vento ou muita chuva, né? Uma isca em espaço aberto. A gente precisa tentar colocar essa isca num lugar que se assemelhe a um ninho natural, a um oco de árvore ou um oco de muro, e precisa de um atrativo de boa qualidade. Então a gente vai seguir passo a passo rumo a aumentar a nossa probabilidade de capturar. Mas a natureza é imprevisível, por isso eu disse, coloquem 15, 20, 30 iscas se for possível. Quanto mais iscas, melhor, tá? E não desistam. Se vocês colocaram numa árvore, que é uma árvore boa, vocês viram que tem ninhos naturais próximos dentro de ocos de árvore, vocês vão revisando essa isca, vão colocando atrativo e vão aguardar, né? A meliponicultura a gente tem que ter paciência, tá pessoal? E é isso, é bem isso que eu falei, né? Teve lugar que eu capturei ano passado, que esse ano eu não capturei, e tem lugar que eu nunca capturei, que eu capturei 1 ano e meio depois. Um exemplo é no sítio de um sogro meu, que eu tinha uma isca lá fazia 1 ano e meio. Eu não tirei essa isca de propósito, porque eu sabia que tinha um enxame de uma colmeia de mirim droriana a 5 metros. E eu pensei, olha, um dia elas vão entrar nessa garrafa. E foi isso. A cada 30 dias, 40 dias eu revisava a isca. A gente vai falar sobre revisão aprofundadamente, detalhadamente. Eu ia lá, revisava, botava atrativo. 1 ano e meio depois, ela entrou na garrafa e está lá em casa, está na caixa. Quer dizer, é um processo, né? É uma caminhada. Mas se você botar aí 15, 20 iscas, é quase certo que pelo menos algumas capturas você vai ter, isso é garantido. Mas não quer dizer que a árvore, mesmo sendo boa, vai ter captura, assim como que ela nunca vai ter. Pode ser que passe 1 ano, 1 ano e meio e tenha. O que garante que a isca continua ativa? É a revisão, é o atrativo que você vai lá monitorar, tá? Então, agora a gente vai trabalhar a instalação, eu vou tirar a câmera daqui para a gente instalar juntos, e numa outra aula a gente vai trabalhar a revisão, tá pessoal? Então sigam comigo. Muito bem pessoal, eu entendo que um local assim, um espaço público que tem algumas árvores é interessante para você estar tentando colocar seu ninho isca, tá? Toda cidade, até um centro urbano tem esses locais assim. Esse é um lugar público, ele não é tão fácil de chegar, o que é interessante porque evita curiosos, evita pessoas removendo a isca,
Mas aí na sua cidade também deve ter um parque, uma praça, um lugar que você possa instalar. A gente já detalhou mais ou menos assim onde instalar na aula passada, tá? Então agora é realmente a parte prática com algumas ideias. Mas vocês têm que usar a criatividade de vocês aí para colocar a isca de vocês, tá? Só que ela não pode ficar no sol, né? Eu não canso de falar essa parte do sol, porque é muito importante. E a gente tem que buscar árvores grossas e forquilhas. Essa árvore aqui, pessoal, é excelente, tá? Eu já fiz uma captura nessa árvore aqui. Olha só, é uma forquilha, tá? Então não pega sol, ela pega um pouquinho de sol pela manhã, mas não pega sol o dia inteiro. E eu tô com a isca que a gente preparou. Como é que a gente vai fazer essa instalação? Quando é forquilha, dependendo do tamanho, não precisa nem amarrar. Já tem até um prego aqui, o que eu coloquei, porque foi uma captura, tá? Que eu fiz aqui. Então, você vai simplesmente pegar a sua isca aqui, né? Vai posicionar ela ali e vai empurrar um pouquinho para baixo, que olha como ele afunila aqui, ó. Ele afunila, ó. Lá é maior e vai diminuindo. Eu começo na parte maior e vou empurrando até ela ficar bem presa. Nesse tipo de forquilha eu nem coloco nada, não coloco arame, eu não coloco nada, eu só deixo ele aqui bem apertado, verifico se está bem firme e tá pronto, tá resolvido, tá? Eu não vou colocar aqui porque senão vai amassar a minha isca e eu quero mostrar para vocês a instalação em outros lugares, tá? Outra coisa, eu uso luvas, tá? Por que eu uso luvas? Animais peçonhentos. E outra coisa, eu tenho medo de aranha, vou confessar para vocês aqui. Tá, eu tenho bastante receio de aranha, mas hoje eu tô sendo bem corajoso porque eu tô com uma mão só que eu tô filmando com isso aqui. Mas normalmente eu venho com, e eu recomendo que vocês façam isso, peguem um galho de árvore do chão e vão assim, ó, na frente balançando para tirar e remover aranhas, tá? Porque elas estão por toda parte. Então vocês têm que ter aí um objeto aí para se defender e para limpar a área, tá? E eu também carrego a minha sacolinha que tem aqui vários produtos dentro, arame, martelo, pregos, eu tenho corda, eu tenho tudo que eu preciso para fazer a instalação do ninho isca. Cada um vai usar os recursos que quiser, né, pessoal? Se quiser usar arame, se quiser usar prego, eu gosto de fixar bem fixado com prego, tá? Então, vou indo com muita calma aqui, esse braço vai na frente para ver se não tem aranha, né? Vamos indo com calma e a gente vai olhando, ó, tem uma árvore podre, a gente vai observando. Eu tenho algumas iscas aqui que eu deixei instaladas de propósito para fazer o curso. Tá, eu ainda não tirei. Algumas, claro, que não tiveram capturas, né? Porque as que tiveram já estão lá em casa. Olha, essa aqui é um exemplo, tá? Como eu coloco muitas iscas, pessoal, nem sempre eu vou ter ali árvores grossas e tal para colocar, né? Até porque eu não vou muito para cima do mato, eu vou até um certo pedaço. Então, eu vou, ó, essa aqui foi uma aposta que eu fiz, ó. Eu peguei, ela é uma forquilha, não deixa de ser, só que é uma forquilha fina, né? Então eu amarrei com corda, ela tá bem firme aqui, né? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, não teve captura. Tem um insetinho ali, deve ter aranha, então não teve captura, tá? Aqui tem outra forquilha, né? Outro encontro de árvores. Também coloquei minha isca, não teve captura. Aqui eu coloquei ferro, ó, amarrei com bastante ferro. Então ela tá amarrada porque essa forquilha ela não era apertada o suficiente, tá? Mas detalhe, Luiz, por que tu não tirou ainda? Porque eu acho que vai capturar, tá? Eu acho que não agora, porque a gente tá no outono, mas na primavera vai capturar e eu não vou tirar porque ela tá bem, né? Depois a gente vai falar sobre revisão, mas ela tá bem, tá boa essa isca aqui, tá ativa, então é só esperar que um dia ela pode capturar, tá? Tem outras aqui também que eu já coloquei, tem uma outra lá, e a gente vai indo aqui avançando pra chegar nos melhores locais, tá? Sempre com muito cuidado, né? Pra não ter acidente com aranha, não ter acidente aí com nenhum animal. Ó, essa árvore podre aqui, eu também acho que vai ter captura, tá? Também acho que é uma árvore muito boa, ela é uma árvore totalmente podre e as abelhas gostam, tá? Mas ela tá cheia de teias, tá? Então a gente teria que revisar ela. Faz um tempinho que eu não venho pra cá, né? Porque já acabou a temporada, eu vim mais para fazer o curso para vocês. Então, ó, mas é uma árvore muito boa, uma forquilha. Essa aqui é quase certo que vai capturar também em algum momento. E tem outra ali, ó. Tem mais uma ali, também numa forquilha de árvore, que eu acho que é bem interessante, também vai ter uma captura. Mesmo árvores que não são tão grossas, tá, pessoal? Porque às vezes a realidade de vocês é não ter uma árvore assim tão grossa. Então, como você vai colocar 15 iscas, 20 iscas, não precisa se limitar só a árvores grossas, né? Tenta árvores finas também, até porque se você for colocar na sua casa, vai ter que colocar em pilastra, em muro, então usa a criatividade, né?
O que não dá é para botar uma isca só, tem que tentar botar várias. Então aqui eu estou mostrando a forma que eu fixei ela aqui. Essa aqui eu nem precisei de arame, ficou tão apertada que nem precisou. Aquela ali é uma com corda. Então é isso, pessoal. Bota uma luva, bota uma bota, né, para se proteger. Se tiver mato, vai pro mato. Se não tiver mato, você vai aí explorar a região que você puder, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho em seguida aí da revisão.